Professor Eduardo, como o senhor está? E aí, professor Felipe? Eu estou muito bem, e você? Eu estou bem, tudo bem. E o Rodrigo também está bem. Ótima semana, muito bom, Rodrigo. Para você também. Espero que seja uma semana abençoada, com muitas coisas legais aí na sua vida. Com o calor que tá, vai ser uma semana abençoada. Bem, você veio com uma boa, hein? Chegou chegando. Uma semana abençoada para todas e todos. Fazemos o que podemos. E aí, vamos falar do Professor Eduardo, né? Hoje nós faremos o seguinte. Goiânia está fervendo, fique sabendo, senhor. Pois é. São Paulo Nós entraremos, meu caro. Desculpe, eu lhe cortei. Nada, falei que São Paulo tá tenso também. Se São Paulo está tenso, imagine Goiânia, né? Enfim. Eu diria o seguinte, gente. Nós falamos já do módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5, módulo 6. Estamos entrando hoje no módulo, adivinha? 7. Módulo 7, professor Eduardo. Vamos falar do que nesse módulo? Só isso que eu quero saber. O povo quer saber. O povo tem dificuldade no módulo 7, porque o módulo 7 ele fala sobre administração de risco. Não é uma matéria assim que as pessoas têm um profundo amor, uma facilidade, né, uma cognição apurada para administração do risco. Então é importante que nós saibamos, né, que tipo de questão que a galera vai encontrar lá no dia da prova, tá certo? Certo. Esta matéria, professor Felipe, destile vossa sapiência para nós. Ela tem mínimo de questões a serem acertadas? Não. Não. Ok. Não tem. Mas é uma matéria importante, né? O pessoal vai encontrar um número bom de questões lá na prova, então precisa conhecer legal. E aí, eu já queria, sem mais delongas, ir para o coração desse módulo. Sabe qual é o coração desse módulo? O VAR. O VAR, exato. O VAR. Né? Obviamente que não estamos falando de futebol aqui. Não estamos. Nós estamos falando de uma métrica, professor Eduardo Tavares. Você consegue enxergar essa silhueta parecida com a sua... Eu ia zoar o professor Eduardo Tavares, mas a minha consciência me acusou. Não, fala. O que parece isso aqui, professor Eduardo Tavares? Parece a minha cabeça? Exato, olha, estou colocando em cima e logo abaixo vem a sua cabeça. O formato é idêntico, muito parecido. Então, veja só. Imagina que nós coloquemos aqui os retornos diários, né? Por exemplo, retorno médio diário, né? De uma carteira. A grande maioria dos retornos vão estar aqui, nessa área, que é o retorno médio. Então, se eu tirar a média dos retornos diários, a grande maioria vai estar por aqui. Entendeu? Muito bem, entendi. Muito bem. À medida que vai tendo retornos maiores, a probabilidade deles acontecer é menor. Por quê? Porque essa linha que parece a sua cabeça, ela é a contagem de retornos. Então, imagina que a gente está pegando o retorno aqui dos últimos 2 anos e um número grande de vezes o retorno ficou aqui. Então, você conta, sei lá, deu 27 vezes. Aqui deu 26, 25, 24... Para dar um retorno, não, foi pouquíssimas vezes. Para dar um retorninho, um retorno negativo, foi pouquíssimas vezes. Estão me entendendo? Então, um VAR com 95% de intervalo de confiança é aquele VAR que abarca, gostou da palavra abarca? Abarca 95% dos retornos diários. Só 5% ficou aqui para fora, tá certo? Então, um VAR com 95% de confiança me diz que eu perco no máximo, sei lá, 0,02% num dia. 0,02% vezes uma carteira que, por exemplo, é 100 milhões, eu tenho lá o resultado de perda que eu posso ter num dia, né? Então, pode ser em 5% dos casos eu perco mais do que essa perda máxima. Mas em 95% dos casos, eu não tenho essa perda aqui. Tá certo? Perfeito? Entenderam? Se essa curva normal aí for, por exemplo, do retorno histórico do Ibovespa, isso quer dizer que em 100 pregões, em 95 deles,
eu tive até aquela perda máxima, não passei dela. É isso, né? Exatamente, né? Aquilo, na verdade, né, é um valor, então, que já é o seu valor limite, né? Então, quando eu digo que com 95% de certeza a sua perda máxima vai ser aquele ponto, quer dizer que a cada 100 casos, em 95% deles, em 95%, você não vai ter uma perda superior àquela que está lá. Mas em 5% dos casos, vai. Mas aí se eu sou um cara meio cabreiro, né? Eu acho que 95% ainda não é legal, né? Porque sobra 5% aí, né? Dá para aumentar a precisão desse negócio aí? Senhor Tavares, o senhor sempre com essas questões relevantes. Muito bom. Olha só, se nós quiséssemos ter uma precisão de 99%, o que teríamos que fazer? Pegar essa flecha sem vergonha e trazê-la para cá, é ou não é? Porque aí o 95 viraria, sei lá, 99. Então a gente traz para cá. Ou seja, a minha perda máxima ela seria maior. Aqui para a esquerda é maior, porque é um valor negativo, né? Então aqui, sei lá, uma perda de 0,01% no dia, aqui vai ser uma perda de 0,02% no dia. Aqui é uma perda de 10 mil reais na minha carteira, aqui seria uma perda de 20 mil reais. Certo. Então quanto maior a precisão que eu quiser, maior vai ser a minha perda máxima. Perfect. É isso. Então, os nossos caros alunos, né, os nossos amados alunos, eles devem sempre se lembrar disso. Aumentou o intervalo de confiança do VAR, aumenta o valor do VAR, porque o VAR, o Value at Risk, é exatamente a perda máxima com aquele intervalo de confiança. É bufunfa, né? Intervalo de confiança maior, VAR maior. Precisa lembrar. Boa. O An Garcia BR perguntou, esse é o famoso VAR? Estamos chegando nele, né? Exatamente. Para o value at risk, esse valor em risco. Tá? Então, algumas coisas interessantes. A gente olha para trás, vê os retornos que costuma dar e fala, com 95% de certeza, eu nunca perco mais que, sei lá, 2% no mês. Beleza, então como é que eu calculo? Pego esse 2%, valor da carteira, e falo, não vou perder mais do que 50 mil reais nessa carteira, 95% de certeza. Se a certeza for 9%, aí não vai ser 50 mil reais, vai ser 90 mil reais. É aquela coisa que eu falo para você, fica tranquilo. Mas se eu for te dar 99% de certeza, a minha margem tem que ser maior. Tá certo? Então tem que lembrar sempre disso. Uma outra questãozinha importante nessa história de VAR. Eu tenho o VAR de um dia, que seria a perda máxima que eu poderia ter num dia, é ou não é? Ok? Agora, eu tenho o VAR de uma semana. Eu tenho o VAR de um mês. Eu tenho o VAR de um ano. Qual deles é maior? Um dia, uma semana, um mês ou um ano? Eu posso perder mais em um dia, uma semana, em um mês ou em um ano? Quanto maior é o tempo, maior deve ser o VAR, né? Perfeito. Então, o VAR, você tem que lembrar disso na prova. O VAR, ele é o seguinte, quanto maior o intervalo de confiança, maior o VAR. Quanto maior o horizonte de tempo, maior o VAR. Tá certo? Então, isso é uma coisa muito importante da gente lembrar. E quanto maior também a volatilidade dos retornos, maior vai ser o VAR. Sabe por quê, professor? Que o desvio padrão vai ser maior. Exato, mas é um mestre da estatística financeira. Olha só, dessa forma, 95% de confiança é 1,645 vezes o desvio padrão. Esse negócio aí, 1,645, aí tem como se fosse uma bigorna. Sei lá. Isso daí é o sigma, o desvio padrão. Quanto maior é o desvio padrão, ou seja, maior a volatilidade dos retornos, maior será o seu VAR. Professor Eduardo Tavares, você sabe qual é o contrário de volátil? Vem cá, sobrinho. É óbvio que você saberia. A infâmia é um pré-requisito para trabalhar no mundo financeiro. Muito bem. Então. Eu tenho uma dúvida. Vamos lá. Eu preciso decorar esse 167, não sei o que lá que apareceu aí?
Ou seja, eu preciso decorar que 95% de intervalo, de precisão é equivalente a 1,6 desvio padrão. Aqui é o momento Ancor, né? Como é o momento Ancor? Não. Se fosse meio-dia, momento CFP, você teria que decorar. Muito bem. Ok. Boa. Legal? Muito bom. Vamos às questões. Deixa eu só falar uma outra coisa antes da gente ir para as questões. Tem uma questão que cai na prova da Ancor com frequência, que é o seguinte. O VAR, ele é uma metodologia para se usar em cenários normais, cenários padrão, ou em cenários de estresse? Eu imagino que seja um cenário padrão. Perfeito, Eduardo Tavares. O senhor sempre acerta. Por quê? Porque um cenário de estresse é um cenário no qual tudo que acontece, pandemia, não tem nada a ver com aquele histórico que eu uso para calcular o VAR. Então, olha só, no meu histórico eu dizia que 95% dos casos essa carteira não perde mais que 20 mil reais. Mas vem a pandemia, cai naquele 5% que nunca acontece, percebeu? Então, o VAR, ele é uma boa medida, uma excelente medida, na verdade, muito utilizada em todas as instituições financeiras para cenários padrão, como bem disse o nosso querido Bruno Palheta, tá certo? É isso. O Anderson aí, Garcia também mandou um padrão aqui. Boa. É verdade, o Anderson tá falando aqui também, a galera tá aí, ó. Boa. Então é isso aí. Então lembra que é para cenário padrão, não funciona para cenário de estresse. Para cenário de estresse, a gente tem uma outra metodologia que se chama teste de estresse. Vai chamar como? Cenário de estresse, teste de estresse. Tá bom? Na prova da Ancor, Bruno, não cai cálculo. Pelo menos nunca vi cair cálculo de VAR. Tá certo? Cai somente os conceitos. Tá? Se eu fizer um teste de estresse agora, eu vou ser reprovado, porque eu estou um tanto quanto estressado ultimamente. É disso que estamos falando ou não? Vamos lá, vamos às questões. Por quê? Time for the questions. Tavares, vai olhando as questões que eu estou vendo que as pessoas estão perguntando. Elas estão participando bem hoje. Vamos lá. Deixa comigo. Sobre o VAR. Analise as afirmações abaixo. É calculado para certo horizonte de tempo, tendo a sua magnitude diretamente proporcional a esse horizonte. Está correto? Deixa eu ver. Um horizonte de tempo, por exemplo, um dia ou um mês. E a magnitude, ou seja, o tamanho do VAR, ele é diretamente proporcional a esse horizonte. Ou seja, quanto maior o horizonte de tempo, maior o VAR. Está correto, perfeito. Um está correto. 2. Não é um bom estimador para perdas em cenários de estresse, pois normalmente utiliza como parâmetros oscilações de preços em cenários triviais. Também está correta. 2 está corretíssima. É isso aí. Quanto maior for o nível de confiança da estimativa, maior será o seu VAR. Está correto também. Está tudo correto. Então, a alternativa correta é a D, de Drosófila, que vem nos visitar novamente, a querida Drosófila. Ok, professor? Muito bem. Deixa eu mudar a câmera aqui. Temos perguntas aí na tela, não temos? Vamos ver quais são. Professor. Deu uma travada. Brutal. Desculpa. Travou aí? Travou. Agora voltei. Então tá bom. Vamos lá. Backtesting e tracking recording podem ser usados para validar o VAR. Então, olha só, né? E verdade. Faz sentido. Agora, veja só o seguinte, né? O que é um backtesting? Um backtesting é a gente pegar uma medida de VAR, né? E utilizar ela a gente estava utilizando determinado VAR, né? Então, durante um tempo, esse era o VAR da carteira. Aí a gente, depois de transcorrido certo tempo, você aplica o que realmente aconteceu e faz uma comparação do VAR estimado com o VAR que realmente aconteceu. Então, legal. É bem utilizado nesse sentido.
O tracking recording, ele, de um modo geral, ele é mais utilizado para cenários de investimento passivo, né? Em que a gente faz, a gente vê o desvio que determinada carteira tem em relação ao seu benchmark, né? Então, o track recording, principalmente quando cai na certificação, é nesse sentido, né? É uma medida, por exemplo, um fundo de ações cujo benchmark é o Ibovespa. O que é um track record? Se o fundo for passivo, é você medir quanto que é o retorno da carteira descola da rentabilidade do índice Ibovespa. Tá? Muito bem. Tavares, você está aí? Estou. Não estou aparecendo para você? A sua conexão está travada, você está assim meio que congelado, meio que freezed. Bom, vou seguir, vou tocar o barco aqui, não tem problema, o Tavares fica nos ouvindo e de vez em quando ele entra quando voltar a conexão. Olha lá, sobre o VAR, o Value at Risk, identifique a alternativa incorreta. Vem comigo, o que está errado? O VAR é um modelo que considera a perda provável com nível de confiança. Beleza, né? Perda provável com determinado nível de confiança, tá certo? Quanto maior for o nível de confiança da estimativa, menor será o VAR. Não me cheira bem essa, deixa aí, para não cheirar bem por enquanto. O VAR possui limitações ao prever possíveis perdas em cenários de estresse. Perfeito. Um maior nível de confiança significa maior probabilidade em se acertar a perda máxima possível para determinado ativo financeiro em determinado horizonte de tempo. Essa está correta. Então, maior nível de confiança, maior probabilidade em se acertar a perda máxima possível. E maior nível de confiança, maior será o VAR, não menor. Então, a gente tem que marcar aqui B de bolacha, né? Dá um verificar aqui, ver se aparece a B. Ela apareceu, tá meio pintadinha aqui de verde, tá vendo? Apareceu aqui, acertamos. Está correta a nossa resposta. Beleza? E aí? Dúvidas, pessoal? Tamo junto aí? Então, isso você tem que lembrar, isso cai na prova, tá? Maior intervalo de confiança, maior o VAR. Maior horizonte de tempo, maior o VAR. Tem que saber isso, não tem jeito. Uma outra questão que é muito popular na prova, não popular porque as pessoas gostam, mas popular porque ela aparece muito, tá certo? Essa aqui, ó, zóia aqui. Uma instituição financeira detectou que o seu VAR está acima do limite desejado. Que ação a instituição deveria tomar? Faltou um ponto de interrogação aí. Alternativa A, aumentar a sua exposição em câmbio e reduzir a exposição em juros. Meus amigos, não sei, porque eu não sei o que está fazendo esse VAR ser alto. Então, isso aqui é mera especulação do exercício. Não dá para dizer que está correto. Aumentar a sua exposição em ações e reduzir a exposição em câmbio. De novo, também não sei. Aumentar a sua exposição em índice de inflação e reduzir a exposição em câmbio. Também não sei. Reduzir a sua posição em risco a um nível inferior ao VAR limite. Então, você marca essa e sai para o abraço, né? Com certeza você irá acertar. Então, o que você vai ter que pôr lá, né? Que é muito importante que você coloque no dia da prova. Quando tiver uma questão como essa, lembra, o VAR é o limite máximo de perda, né? Com aquele nível de intervalo de confiança. Então, o que você vai ter que responder vai ter que ser ajustado para reduzir o VAR ao nível adequado daquela carteira, dos clientes e assim por diante. Então, é nesse sentido que vai a questão. Maravilhoso. Maravilhoso? Uhum. Muito bem, deixa eu ver se temos dúvidas aqui. Não Me tem. parece que não. Já respondemos esta. Muito bem. Então, olha só. O que você tem que saber? Dá uma olhadinha lá, entra lá no nosso curso, né? Então, no módulo 7, veja a aula 1 que fala sobre VAR, ela é fundamental para o dia da prova. E depois a gente tem a aula 6, que é um aprofundamento um pouquinho mais lá fundo, falando sobre Value at Risk, falando sobre VAR. Tá certo? Amanhã nós vamos conversar um pouquinho sobre risco de crédito,
E depois de amanhã nós entraremos no mundo do risco de mercado com duration, tá certo? Então não percam, não deixem de estar conosco nesse horário às 18 horas. O Anderson me pergunta aqui, ele está perguntando, olha só. Na prática, o VAR pode ser um gatilho para o stop loss? Sem dúvida. O VAR é um gatilho para o stop loss. Então, se o seu VAR... Imagina o seguinte, que é muito comum isso acontecer no dia a dia do mercado, né? Imagina, a gente está lá trabalhando com o VAR da minha carteira é tanto. Aí começa a aumentar muito a volatilidade do mercado. Quando aumenta a volatilidade do mercado, eu alimento o meu modelo dizendo que agora o desvio padrão é maior. Até porque quando eu uso aqui o correto, né, e os bancos fazem isso, as instituições fazem isso, é você usar a volatilidade esperada, o desvio padrão esperado. Está chegando a crise, a volatilidade já está aumentando, a área de risco lá do banco já coloca um desvio padrão maior. Na hora de calcular o VAR da carteira, já vai dar um VAR muito grande. Opa, esse VAR está muito alto para esses cotistas dessa carteira. Ou se for uma carteira de tesouraria, esse VAR está muito grande para esse book de tesouraria. Então a gente precisa reduzir a posição em risco. Então, se eu estava, por exemplo, apostando no pré-fixado, com 80% da minha carteira no pré, e é o pré que está puxando esse VAR lá para cima, aí tem que ir lá e reduzir para 50% em pré. Então, o pessoal de risco fica dando coordenadas. Ó, extrapolou aqui, tem que reduzir a posição em risco desse book. Esse book quer dizer fator de risco, é o pré-fixado, que está muito alto. Então, vai lá e tem que reduzir em 25% a carteira de pré. Aí, neguinho vai lá e começa a vender pré-fixado para deixar com menos risco aquela carteira. Então, em momentos de alta volatilidade, você tem um aumento do seu VAR, é um stop loss no sentido de reduzir a exposição da carteira. Mas pode ser um stop gain também, porque às vezes a carteira está saindo positiva, mas com essa volatilidade, se inverter o mercado, passa a cair. Então você tem que ir lá e reduzir posição. Respondi, senhor Anderson? Me diga, se tiver mais dúvida, manda aí. A Ludmila chegou também, Ludmila Borba, fique à vontade aí para fazer perguntas, para participar do nosso Mundo Financeiro segunda-feira, segundo. Muito bem, gente. Alguma outra questão? Rebalanceamento de carteira, o Rodrigo falou, é isso aí, Rodrigo, exatamente isso, né? O VAR é uma excelente ferramenta justamente para você rebalancear a carteira e reduzir o risco se ele estiver fora dos limites do VAR. Ok. Valeu, galera. Muito bom. Professor Eduardo, obrigado pela presença. Valeu, Felipe. Até amanhã. Até amanhã. Um abração, gente. Obrigado. Até mais. Tamo junto. Valeu.